A Ucrânia atravessa uma fase política extremamente turbulenta, onde o futuro de sua liderança se encontra em xeque. Volodymyr Zelensky, inicialmente reverenciado como o principal símbolo de resistência à invasão russa, enfrenta agora uma crescente oposição interna que ameaça comprometer sua presidência. O governo ucraniano, que até então se sustentava por uma sólida aliança com potências internacionais e um forte apoio popular, começa a desmoronar. As decisões de Zelensky, principalmente sua recusa em iniciar negociações com Moscou e sua postura autoritária quanto à realização de eleições, o afastaram progressivamente dos principais grupos de poder do país. O que antes era considerado firmeza, agora é encarado como uma barreira à resolução do conflito. Nos últimos meses, uma crescente dissidência surgiu dentro das elites ucranianas, composta por figuras-chave do parlamento e poderosos oligarcas, que antes sustentavam o presidente. Essa elite, pressionada pela situação crítica do país e pela falta de progresso no conflito com a Rússia, iniciou um movimento que visa a substituição da atual liderança. A insatisfação com a prolongação da guerra e a ausência de uma estratégia diplomática eficaz criaram um ambiente propício para a disputa política. Nesse cenário, circulam informações sobre uma possível antecipação das eleições, que inicialmente estavam marcadas para maio, em resposta a exigências de aliados internacionais, incluindo os Estados Unidos. A especulação é de que Zelensky pode ser afastado da política, devido ao seu declínio na popularidade e à falta de apoio suficiente para concorrer a um novo mandato. A base de apoio que uma vez consolidou Zelensky, tanto no plano nacional quanto internacional, está se fragmentando rapidamente. Sua postura inflexível, particularmente sua recusa em ceder às exigências da Rússia e sua negativa em permitir um processo eleitoral durante a guerra, resultaram em uma perda crescente de legitimidade. A centralização de poder em suas mãos também gerou um ambiente de desconfiança entre os principais atores políticos da Ucrânia, dificultando ainda mais sua posição. A ausência de uma proposta diplomática, combinada com a falta de vontade de negociar um cessar-fogo, intensificou as divisões internas. Isso gerou uma pressão crescente por uma mudança de liderança, especialmente de setores que acreditam que Zelensky já não possui os meios para superar a crise que o país enfrenta. No cenário internacional, a relação de Volodymyr Zelensky com os Estados Unidos, que se mostrou seu maior aliado desde o início do conflito com a Rússia, tem começado a ser reconsiderada. Durante os primeiros momentos da guerra, o presidente ucraniano foi visto como um símbolo de coragem e resistência, atraindo apoio global, particularmente do Ocidente, pela maneira como conduziu a defesa do país. Zelensky, antes aclamado como um herói, agora se vê alvo de críticas internas e externas, principalmente pela sua insistência em não buscar um entendimento com Moscou. A recusa em abrir diálogos de paz, apesar das consequências prolongadas da guerra, e o fato de não permitir negociações diretas para um cessar-fogo, tem gerado uma crescente frustração em várias capitais internacionais. Embora a assistência financeira e militar dos Estados Unidos continue a fluir para a Ucrânia, um fenômeno de desgaste está se tornando cada vez mais evidente. O apoio, que no início foi incondicional, agora não é mais garantido à medida que o conflito se arrasta, contrariando as expectativas de uma resolução rápida. A visão de uma solução definitiva está sendo prejudicada pela contínua resistência de Zelensky em abrir negociações, o que, para muitos, apenas prolonga o sofrimento da população ucraniana e não leva à estabilidade desejada. Dentro da Casa Branca, a percepção de que uma mudança na liderança ucraniana pode ser essencial para alcançar um acordo com a Rússia está crescendo, especialmente entre aqueles que agora acreditam que uma solução mais pragmática seria necessária para pôr fim ao impasse. Além disso, a pressão internacional sobre Zelensky não vem apenas dos aliados ocidentais, mas também de países que observam o prolongamento da guerra com preocupação, especialmente na Europa. A União Europeia, enquanto fornece suporte contínuo, também está vendo os efeitos dessa guerra sobre sua economia e segurança, o que intensifica a demanda por uma solução mais rápida. A incerteza sobre
sobre o futuro político da Ucrânia está refletindo diretamente nas relações diplomáticas internacionais. Muitos analistas internacionais agora sugerem que a manutenção de Zelensky no poder poderia, a médio e longo prazo, prejudicar os esforços para alcançar uma paz duradoura com a Rússia. Dentro da Ucrânia, o ambiente político se encontra em um momento de intenso e crescente debate. O país vive um ponto de inflexão, onde as relações entre os principais líderes políticos estão sendo reconfiguradas e antigas alianças começam a se desfazer. Entre as figuras do parlamento ucraniano, muitos dos aliados históricos de Zelensky estão agora se distanciando dele, refletindo um descontentamento crescente com sua gestão. Entre os nomes que começam a se destacar nesse novo cenário político, David Aramia, uma figura influente no parlamento, surge como uma opção viável para liderar o país. Aramia, com uma trajetória de resistência política e uma posição mais conciliatória, começa a ganhar terreno como um possível sucessor que poderia restaurar o equilíbrio e trazer uma abordagem mais pragmática para o governo. Além de Aramia, outros líderes políticos de peso, como Yulia Tymoshenko, ex-primeira-ministra da Ucrânia e uma das figuras mais emblemáticas da política do país, também são cogitados como opções para assumir a presidência. Tymoshenko, com sua vasta experiência e influência, já foi uma das líderes mais carismáticas da Ucrânia e é vista por muitos como alguém capaz de unir o país após um período de divisões profundas. Por outro lado, o ex-presidente Petro Poroshenko, que foi sucedido por Zelensky em 2019, também entra no radar como uma alternativa. Embora Poroshenko tenha um histórico controverso, com seu governo marcado por alegações de corrupção e tensões com Moscou, ele ainda é visto por alguns como alguém que pode trazer estabilidade à Ucrânia, especialmente com sua experiência e conexões tanto internas quanto externas. A movimentação por uma troca de liderança na Ucrânia não é simplesmente uma disputa pelo controle do poder, mas reflete a necessidade de restaurar a estabilidade política e garantir a legitimidade do governo ucraniano, tanto internamente quanto no cenário internacional. Muitos veem a mudança de liderança como um passo necessário para reconstruir a confiança do povo ucraniano, que, após anos de guerra e incerteza, exige um governo mais eficaz e comprometido com a resolução do conflito. Para os aliados internacionais da Ucrânia, uma mudança pode ser vista como uma forma de revitalizar as relações diplomáticas e garantir que o país tenha uma liderança mais apta a negociar uma solução duradoura para o conflito com a Rússia. Com o cenário da guerra ainda indefinido, a pressão sobre o governo ucraniano é imensa. Os desafios econômicos e militares, intensificados pela prolongada luta, estão colocando o país em uma situação de vulnerabilidade. O impacto econômico da guerra tem sido devastador, com o colapso das infraestruturas, a inflação crescente e uma população que já sofre com a escassez de recursos essenciais. Ao mesmo tempo, as forças ucranianas continuam a lutar contra as forças russas em vários frontes, e a estratégia de Zelensky de não negociar com Moscou está sendo questionada por muitos, incluindo aliados internacionais, que acreditam que uma abordagem mais conciliatória poderia abrir caminho para o fim do conflito. A necessidade de uma liderança capaz de negociar com a Rússia e, ao mesmo tempo, restaurar a estabilidade interna se tornou mais urgente do que nunca. A Ucrânia precisa de uma abordagem renovada, uma mudança no curso político que permita superar as divisões internas e enfrentar os desafios econômicos e militares com uma estratégia mais integrada. Além disso, a liderança de Zelensky foi marcada por um crescente isolamento das elites políticas e econômicas do país, que se sentiram progressivamente excluídas de um processo decisório centralizado e autoritário. Para que o país siga em frente e comece a reconstruir sua soberania e infraestrutura, a Ucrânia precisa de uma nova liderança que seja capaz de proporcionar uma solução viável para a guerra, restaurando a paz e a ordem e reintegrando o país à comunidade internacional com uma base sólida de governança.